Olá, eu sou a Thelma, sou nutricionista e eu tô aqui para falar um pouco sobre nutrição na menopausa. Vou começar então dando um presente para vocês, que é um e-book de receitas saudáveis que você pode baixar através desse QR Code, tá bom? Eu sou nutricionista e publicitária, sou pós-graduanda em nutrição oncológica, que é a nutrição para aqueles pacientes com câncer, e pós-graduanda em fitoterapia, que é o estudo das plantas. Eu tenho um foco de estudo na saúde feminina. Então vamos falar um pouco sobre o significado da palavra climatério. Climatério significa a transição do período reprodutivo da mulher para o período não reprodutivo. Então, a mulher que poderia engravidar no período não reprodutivo, ela não engravida mais, porque ela tem uma falência ovariana. E menopausa significa o quê? Menopausa é o último ciclo menstrual da mulher. Então, quando o médico diagnostica a menopausa, ele entende que a mulher está 12 meses sem menstruar, ininterrupto, sem voltar os scalps. Então, 12 meses sem menstruar significa menopausa. Tem um dado da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que diz que 1 bilhão de mulheres estarão na menopausa até 2030. E como estão os hormônios entre os 20 e 70 anos de idade? Então, como vocês podem ver nesse gráfico, quando a gente entra na faixa dos 30, 40 anos, a gente já começa a apresentar alguns sintomas. Não todas as mulheres, mas grande parte sim. Que sintomas são esses? São sintomas que vêm com a diminuição da progesterona, porque os nossos hormônios sexuais, progesterona, estrogênio, eles vão diminuindo aos poucos. Não é de uma hora para outra que você não tem mais hormônio circulando no seu organismo. Não, ele vai diminuindo aos pouquinhos. Então, nessa faixa 30, 40 anos, a gente já começa a ter uma diminuição da progesterona, que é essa parte verde aí. E o que, que significa isso? Alguns sintomas, como ansiedade, insônia, dor nos seios, enxaqueca, suor noturno, menstruação intensa e irregular. Nessa fase, a mulher já começa a perceber que o ciclo menstrual está mudando. Quando ela tinha 7 dias de menstruação, ela passa a ter 4, o fluxo diminui ou o fluxo aumenta. Então, aí já começam a aparecer algumas mudanças. Quando a gente está mais próximo à nossa menopausa, e é muito interessante você saber quando a sua mãe entrou em menopausa, porque provavelmente você também entrará com essa idade, ou próxima dessa idade. Quando você está ali perto, a brasileira entra em média com 48 a 52 anos de idade na menopausa. E aí, o que, que acontece nesse momento? Outros sintomas vão aparecendo, porque aí o estrogênio começa a cair mais. Então, alteração do humor, depressão, as ondas de calor, aquele calorão, que é conhecido como fogacho, ciclos menstruais irregulares, aí fica bem nítido, fadiga, dificuldade de concentração, falta de memória, insônia, ganho de peso, ossos mais fracos. Então, esses são alguns dos sintomas da queda do estrogênio. E como eu disse, quando a gente tem 20 anos de idade, aí essa figura mostra a quantidade de estrogênio que tem no corpo de uma mulher com 20 anos, com 30 anos, e se você for perceber, com 35 ela chegou no ápice. Então, aí, a partir dos 40, ela começa a ter uma redução do hormônio estrogênio. Quando a gente chega nos 50 anos, a gente sente mais, porque a gente já está quase na metade do que a gente tinha, né? 60 anos cai mais, 70 mais um pouco, 80 também. Então, muitas mulheres podem sentir os sintomas da falta dos hormônios
até com 70, 80 anos. Tem mulheres que vivem com o calorão por mais anos. Eu tenho relato de paciente que ficou 10 anos com fogacho, que é o calorão. Quais são os sintomas mais frequentes? Aqui nessa palestra eu vou colocar 3 sintomas frequentes, mas existem muito mais que 3. Estes são alguns, mas eu vou abordar de forma mais detalhada 3 sintomas, tá? Ansiedade, aumento do fogacho, que é o calorão, depressão, irritabilidade, dor de cabeça, aumento de peso, perda da libido, osteoporose, fadiga, lapsos de memória também é muito frequente, insônia, secura vaginal. Então, esses são alguns dos sintomas muito frequentes na mulher com menopausa. Aqui eu quero deixar um alerta para você que está me assistindo sobre o intestino. Se você tem 40 anos, 45, 50 e seu intestino não funciona todos os dias, o seu cocô não sai com facilidade, não sai como uma banana madura inteira. Se ele não tem esse perfil de você vai no banheiro, sente que saiu tudo, se você tem um cocô bonito e tem essa percepção que saiu tudo, foi fácil de limpar, não sujou muito, não teve muito cheiro, seu intestino tá legal. Agora, se você tem um perfil de constipação ou de diarreia, não consegue ir no banheiro todos os dias, seu cocô não é bonito, como eu falei, banana madura, não sai assim, você tem que começar a investigar por quê. A disbiose, que é o desequilíbrio da microbiota, que são as bactérias que vivem no nosso intestino, esse desequilíbrio pode gerar um cenário de doença para o seu corpo. Então, ele altera a absorção de nutrientes ou até facilita a absorção de toxinas. Então, vai mudar o quê? Vai mudar, por exemplo, a resposta imunológica. Você vai ter mais resfriado, mais gripe, vai ficar mais doente. E também existe na ciência uma explicação sobre a reabsorção de estrogênio ativo que fica circulando. Que nessa fase, esse tipo de estrogênio que é reabsorvido através da microbiota não é interessante, porque isso pode gerar uma propensão ao câncer de mama, um risco aumentado para o câncer de mama, por exemplo. Então, cuidar do intestino nessa fase é muito importante. Aqui eu coloquei um dos sintomas mais falados pelas pacientes, que é o fogacho. O fogacho é aquele calorão que ele inicia nessa parte do tronco e sobe para a cabeça. Na grande maioria das mulheres é assim que acontece o fogacho. Ele afeta cerca de 70% das mulheres e pode durar 1 a 2 anos, e tem relatos de mulheres que ficam com esse calorão até 10 anos. E a qualidade da mulher, a qualidade de vida para essa mulher fica ruim, porque ela não consegue dormir direito, ela acorda durante a noite com calor, depois ela fica com frio, às vezes ela tá numa festa, começa a suar muito, não consegue se controlar, não consegue nem raciocinar com tanto calor que vem. Então, isso acontece porque a diminuição dos hormônios femininos interfere num centro termorregulador que a gente tem no nosso corpo. E ele não consegue trabalhar direito essa questão do aquecimento e resfriamento do corpo pela falta dos hormônios. E aqui vou deixar mais um alerta. Se você sente esses calorões e isso está interferindo na sua qualidade de vida, procure ajuda médica. Porque quanto mais intenso, mais frequente e mais duradouro for esse calorão, na menopausa, é maior o risco de desenvolvimento de algum grau de demência por microinfartos. Então, esse é um alerta bem importante. Procure um médico que estude menopausa para te ajudar. E o que a nutrição pode fazer para ajudar essa mulher com fogacho?
Nós sempre alertamos a questão do estresse. Então, você que está tendo calorão, evite o estresse. O estresse interfere nessa, nesse fogacho. Além disso, bebidas alcoólicas. Então, é muito importante que você evite ao máximo as bebidas alcoólicas. Excesso de café. O café também pode interferir e trazer mais frequente esses calorões aí durante o dia. Excesso de peso também interfere na questão da frequência dos fogachos. E outros alimentos que podem aumentar um pouco a temperatura do corpo, que é o gengibre e a pimenta, por exemplo. E o que você pode fazer para te ajudar? Você pode fazer um chá de sálvia, um chá de funcho, de erva doce, você pode intercalar entre eles. Você pode fazer o seu alimento com folhas de sálvia, então fazer uma batata cozida e colocar umas folhinhas de sálvia, vai te ajudar também. Tem que investigar a deficiência de micronutrientes. Quem são os micronutrientes? Vitaminas e minerais, como a vitamina D, a vitamina A, a vitamina E. Tem que investigar. E os minerais, né? O cálcio, magnésio, zinco, selênio. Tem que investigar se você está com deficiência de algum deles, o ferro. E também existe uma técnica da yoga que pode ajudar, que é uma, se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar, aí vocês escrevem aí, técnica de respiração para resfriar o corpo. E aí vocês vão encontrar uma técnica bem interessante que pode ajudar muito. Falando um pouco sobre um outro sintoma, eu gostaria aí de mostrar para vocês que o colesterol é uma molécula que vai gerar a progesterona, a testosterona e depois, mais para baixo, o estrogênio. Então, quando nós temos uma falência ovariana nessa fase da menopausa, nós temos uma sobra de colesterol no corpo. Por isso que muitas mulheres aumentam o abdômen, aumentam a massa gorda no abdômen ou em outras partes do corpo, aumentam o peso, porque começa a sobrar essa matéria-prima que não está sendo mais utilizada para fazer estrogênio, progesterona, testosterona, que é o colesterol. E aí também tem um risco cardiovascular. As mulheres, quando elas entram na menopausa, aumenta o risco cardiovascular, de doenças cardiovasculares, porque começa a sobrar muita molécula de colesterol. Então, o que a nutrição pode fazer para ajudar essa mulher? Esse é um sintoma muito frequente, que é o aumento de peso. Então, essa sobra de colesterol pode interferir nessa questão de aumento de peso. Isso é devido a essa redução dos hormônios, né? A falta de estradiol, por exemplo, contribui para o ganho de massa gorda. E também a mulher, muitas vezes nessa fase, ela está inativa, ela não está fazendo nenhum exercício físico. Isso também vai possibilitar o aumento de peso e a perda de massa muscular. E aí, perdendo músculo, a mulher também diminui o gasto calórico do corpo, porque o nosso corpo, ele não quer ter trabalho, ele não quer ter o tecido que dá mais trabalho para ele, que é o músculo. Então, uma pessoa musculosa, ela gasta mais caloria, porque o corpo, para manter aquela musculatura, gasta. Então, o ideal, se você quer ter um corpo bonito, quer diminuir o peso, é você ter mais músculos do que gordura. Mudanças metabólicas acontecem frequentemente nessa fase, porque, como eu disse, sobra o colesterol, a mulher aumenta o peso, perde músculo, e aí aqui podem acontecer as doenças que são muito frequentes na população brasileira, que é a diabetes tipo 2, que é a dislipidemia, colesterol alto, as doenças cardiovasculares, resistência à insulina, e aí vai. Outro sintoma muito frequente nessa fase é a osteoporose.
Na verdade, a mulher, quando ela está chegando perto da menopausa, ela já tem que começar a se preocupar com a massa óssea, porque muitas mulheres apresentam osteopenia antes da menopausa vir. Então, é interessante fazer um exame para verificar como que tá. E também verificar a deficiência de vitamina D, cálcio, magnésio, porque a vitamina D e esses dois minerais são muito importantes para a construção de massa óssea. Então, e para manutenção da massa óssea, né, no caso. Então, é importante verificar a deficiência deles. Investir em exercício físico é fundamental para a massa óssea, tanto exercício de força como exercícios aeróbicos. A saúde óssea, ela é afetada muito pela perda dos hormônios, né? Então, como a mulher nessa fase tem a redução drástica de estrogênio, por exemplo, isso vai interferir na perda de massa óssea. Então, é muito importante você realmente avaliar a deficiência de micronutrientes para fazer uma adequada suplementação e você pode começar a investir em alimentos fontes de cálcio e magnésio, por exemplo. E é bacana falar aqui que alimentos fontes de cálcio não é só leite, pessoal. Vocês podem investir em folha de brócolis, folha de cenoura. Se você nunca experimentou refogar a folha de cenoura, fica a dica. Porque 100 gramas de folha de cenoura tem 500 miligramas de cálcio. É uma quantidade muito interessante. Por dia, uma mulher que está com 60 anos precisa de mais ou menos 1.200 miligramas de cálcio. Então, vale a pena investir na folha de cenoura, folha de brócolis, folhas verdes escuras, porque elas também têm magnésio. O que mais que tem bastante magnésio? As sementes, como a semente de girassol, a semente de abóbora. Então, são alimentos interessantes porque a mulher vai perdendo cada vez mais massa óssea. Qual que é a dieta padrão ouro nessa fase para a mulher? É a dieta do estilo mediterrâneo. Essa dieta ela tem como base um comportamento com exercício físico, comportamento com alimentação. No caso da alimentação, qual é esse comportamento dessa dieta do estilo mediterrâneo? É você sentar à mesa com sua família, é você preparar sua comida, uma comida caseira. Essa dieta, ela foi estudada porque um cientista na década de 50 queria entender por que os povos daquela região do Mediterrâneo tinham uma vida longa e tinham qualidade de vida. Viviam 100 anos, cento e poucos anos. Então, ele foi lá e observou como aqueles povos viviam. E ele percebeu que essas pessoas tinham um comportamento em relação ao alimento, a questão do lazer, de você investir tempo na sua família, nos seus amigos, tempo para sentar e fazer uma refeição com calma. Depois, o que, que eles falam nessa dieta? Que o consumo de água é muito importante, então você deve ingerir em torno de 30 ml vezes o seu peso. Então, se você pesa, por exemplo, 60 quilos, você multiplica por 30. Se você é constipada, você pode tomar um pouco mais, uns 35 ml por quilo de peso. Então, o que, que você vai fazer? Você vai multiplicar 60 por 30 ou por 35. Se você multiplicar por 30, vai dar 1,8 litros de água, quase 2 litros de água por dia. Então, distribua essa água e controle essa ingestão para você saber que você está bebendo água. Qual que é a base dessa dieta em relação ao alimento? São vegetais, vegetais variados, vegetais coloridos, azeite de oliva extra virgem, que é considerado o óleo de preparação mais saudável, cereais, grãos, então, muito alimento do mundo vegetal. Algumas sementes, algumas oleaginosas. Eu gosto de ter sempre em casa 5 deles, que é a castanha do Pará, que é o alimento mais rico em selênio, muito importante para a nossa saúde. Gergelim, que é muito rico em cálcio, semente de abóbora, semente de girassol, chia, linhaça. A chia, linhaça tem
quantidades interessantes de ômega 3. Mas a chia, a linhaça, como é uma semente muito pequenininha, vale a pena você moer ela em casa, não compre farinha pronta, faça em casa, porque ela vai perdendo os nutrientes. E aí guarda num pote, usa por alguns dias, depois se faz mais. É só bater no liquidificador que vira uma farinha. Laticínios. Essa dieta coloca os laticínios, mas não em grande quantidade. Mas tem iogurte, queijo. Se você tem alguma intolerância ou tem alguma alergia à proteína do leite, aí o ideal é evitar. Agora, se você não sente estufamento, não sente o intestino preso, você pode consumir o leite, tudo bem. Quais carnes eles priorizam? Eles priorizam as carnes brancas. Eles vivem próximo ao mar, então eles comem muito peixe. Então fica uma dica também para você. O ideal é que você consuma mais carnes brancas. Peixe, pode usar a sardinha em lata? Pode. Sempre compra a lata em óleo e quando você for preparar, coloca a sardinha numa peneira, descarta o óleo e joga uma água mineral para tirar o excesso de óleo. Evite comprar aqueles em água. O atum também pode ser utilizado. Você pode utilizar qualquer peixe fresco. Coloca ovo, coloca frango, coloca as leguminosas, elas são muito ricas, que é da família do feijão. E aí, lá na pontinha da pirâmide, a gente tem os produtos industrializados, aqueles produtos que vêm num pacote, no rótulo, que, por exemplo, são salgadinhos, lasanha congelada, alguma comida congelada pronta, pizza. Esse tipo de alimento você tem que comer de forma esporádica. Os embutidos você deve evitar ou comer também de forma esporádica. Carne vermelha, como que você deve fazer? Você pode consumir? Pode. Carne vermelha, carne suína, carne bovina. Você pode consumir 3 vezes por semana, é o indicado pelo INCA, né? Que daria em torno de 500 gramas por semana. E lá na pontinha tem um doce. Então, você pode comer doce? Pode, mas em quantidades pequenas. Aqui, mais um alerta sobre as bebidas alcoólicas, refrigerantes ou outras bebidas açucaradas. Então, você deve evitar esses alimentos, os embutidos, que é feito de peru, salame, salsicha, evitar ao máximo. E também evitar o consumo excessivo de carne vermelha. E também os industrializados você deve evitar ao máximo. Muito obrigada e até uma próxima.